Tá começando o terceiro episódio da primeira semana DevOps. E hoje a gente vai falar de algumas ferramentas para agilizar o deploy. Nós vamos falar sobre versionamento de código usando o Git. Vamos falar sobre o GitLab, que vai ser a ferramenta responsável em controlar os nossos builds e gerar os nossos pacotes. E o que a gente vai gerar de pacote nesses builds das nossas aplicações, a gente vai entregar imagens Docker. A gente vai criar um container, vai buildar esse container, vai botar ele dentro de um registry e a gente vai poder subir essa aplicação numa máquina com Docker. A aplicação que a gente vai usar de exemplo é uma aplicação escrita em Ruby usando um framework chamado Sinatra. Sinatra é um framework para desenvolvimento de aplicações web, web services, APIs e tudo mais dentro do Ruby. E a gente vai usar esse cara, que ele é simples, é fácil de usar, e a gente vai escrever um serviço, uma API REST, e a gente vai fazer o deploy desse serviço, dessa aplicação, rodando num container. Vamos escrever então esse nosso serviço, essa aplicação. A gente vai criar um arquivo chamado app.rb. Vamos incluir aqui a biblioteca do Sinatra, fazendo require Sinatra. E vamos criar alguns métodos e expor algumas rotas dentro desse nosso serviço, com o padrão REST. Então eu vou digitar get, entre aspas, barra, do end. Dentro desse bloco do end, eu vou especificar quando alguém bater na minha API e fizer um get no barra, o que eu vou disponibilizar nesse recurso. Eu vou disponibilizar um Hello World. Pronto, nossa aplicação, nosso serviço, que tem uma rota disponível no barra, um get, está pronto para ser usado. Vamos instalar a biblioteca do Sinatra na nossa máquina para poder rodar essa aplicação e testar. Então vamos fazer gem install Sinatra. Vou rodar agora o script que a gente escreveu, o app.rb, que vai ficar assim, ruby app.rb. Quando eu executo esse cara, ele sobe um web server na 4567, expondo aquela aplicação que a gente criou. Então dá uma olhada, vamos testar, fazer um localhost 2.4567 barra, olha só o que devolveu. Dá pra gente testar com curly, por exemplo, fazer um curly localhost e ele devolveu o nosso Hello World. Então vamos lá, o Git é o serviço que a gente vai usar para controlar a versão do nosso código, ok? É ele que a gente vai usar para sincronizar o código que eu tenho na máquina com o que eu tenho no repositório. Imagina que eu tenho um monte de gente editando esse código, vários times de operação, time de desenvolvimento, e isso serve para tanto os scripts que eu escrevo lá na operação para fazer automação de alguma coisa, quanto para uma aplicação de verdade, um software web, uma API, um web service. Então a gente já tem a nossa aplicação funcionando, um serviço simples, mas funcionando. O que a gente vai precisar fazer agora é garantir que a gente tenha o Git instalado, porque é ele que a gente vai usar para controlar o versionamento do nosso código. Então como é que a gente faz para ter o Git instalado na máquina? Você vai entrar no site git-scm.com, fazer a instalação do Git. Normalmente, a maioria das máquinas já tem esse cara instalado. Se você usa Ubuntu, um CentOS, se você usa Mac, você já tem o Git instalado. Para conferir se você tem o Git instalado, digita lá no seu terminal, no seu shell, git ---- version. Se ele devolver uma versão do Git, significa que você tem o Git instalado. A gente já consegue usar esse cara. Então, o Git é o cara que vai sincronizar o código que eu tenho local com o GitLab. É isso? É isso. Para fazer a instalação do GitLab é muito simples. Você vai acessar o gitlab.com, clicar em Download, você vai escolher em qual sistema operacional você quer fazer a instalação e ele vai te dar um guia de como fazer a instalação. São 4 passos, são pré-requisitos que você precisa ter para instalar o GitLab e o comandinho para startar o serviço do GitLab. Então depois de instalar as dependências, colocar o repositório do GitLab na máquina que você vai fazer a instalação, fazer a instalação do pacote, você vai chamar gitlab-ctl reconfigure. Feito isso, você vai acessar o URL do GitLab aí na sua máquina, localhost, você vai ver o GitLab startado. É bem tranquilo subir o GitLab aí na máquina. Quando a gente acessar a URL do GitLab aí na nossa máquina, ele vai fazer um redirect para a gente fazer o setup do usuário root, que é a senha que a gente vai usar para logar no GitLab. Quando a gente fizer o login com sucesso aí no GitLab, você tem duas opções, criar um novo grupo e criar um novo projeto. O que é o grupo? O grupo é o time. A gente vai criar um time chamado DevOps Engineer.
Dentro desse grupo, a gente vai atrelar os repositórios. Então agora a gente vai criar um projeto dentro do grupo DevOps Engineer, um repositório, um projeto chamado Ruby API REST. Um repositório no Git é o nome que a gente dá para um diretório, o espaço que a gente armazena o nosso código que a gente quer versionar. Nesse caso, eu quero versionar aquele código app.rb, que faz parte da nossa aplicação. É uma aplicação simples, mas poderia ser uma aplicação que tenha N arquivos. Assim como a gente aprendeu lá no Ruby, os nossos scripts em vários arquivos, a gente poderia ter vários arquivos nesse caso. Aí a gente tem só um arquivo e é ele que a gente vai adicionar dentro do repositório. E para transformar esse diretório onde está minha aplicação num repositório local do Git, para depois a gente sincronizar com o remoto do GitLab, a gente vai digitar git init. Para sincronizar esse código-fonte que eu tenho aqui com o meu repositório lá no GitLab, a gente vai fazer git add -a maiúsculo ponto para adicionar todos os arquivos, no caso a gente só tem um arquivo. Vou colocar uma mensagem no meu commit, ou seja, eu vou mandar uma mensagem do que eu fiz a alteração nesse código. Por padrão, como é a primeira vez que a gente está mandando esse código para o repositório, a gente vai digitar git commit -m, a mensagem vai ser initial commit. Ou o primeiro commit, o commit inicial, enfim. E agora a gente vai mandar o código para lá, git push -u origin master. Se você atualizar agora o repositório lá no GitLab, fazer um reload da página, você vai ver esse código dentro do teu repositório. É só clicar em Files que você vai ver o arquivo lá. Agora que a gente tem o nosso repositório criado, sincronizado com o nosso file system, tá igualzinho. O que a gente vai fazer? A gente vai configurar o GitLab para fazer o build do nosso serviço, da nossa API. Então toda vez que um desenvolvedor fizer um push, um commit, nessa aplicação a gente vai gerar uma nova imagem e disponibilizar ela no Docker Registry. Como que a gente faz para habilitar a funcionalidade de Continuous Integration ou integração contínua dentro do GitLab? No nosso repositório, a gente vai criar um arquivo que é o GitLab CI.yaml. A gente vai clicar em Setup CI, vamos colocar no nosso arquivo de CI, que é onde a gente vai definir todas as regras quando alguém fizer um push ou qualquer outro trigger que vai disparar esse script nosso de CI. Isso é conhecido como pipeline. Então nesse pipeline a gente vai escrever echo one. O que significa isso? Toda vez que alguém fizer um push nesse cara, eu vou pedir para ele executar um echo one, um comando do shell. É aqui nesse arquivo que a gente vai definir todos os comandos que eu vou executar na hora de fazer o build do meu pacote. Se eu precisar fazer a instalação de uma dependência externa, é aqui que eu vou chamar o Docker Build para gerar a imagem e o Docker Push para colocar a imagem já buildada, pronta no nosso Docker Registry. O responsável dentro do GitLab em fazer esses builds, toda vez que a gente faz um push, é o Runner, GitLab Runner. Esse cara é um componente extra do GitLab que a gente vai instalar para fazer o build dos nossos pacotes nessa API que a gente escreveu. Então vamos instalar o GitLab Runner. Lá no gitlab.com/gitlab-ci, a gente vai fazer a instalação do GitLab Runner. É só clicar aqui em Install Runner. Como eu estou usando o CentOS, então para instalar o GitLab Multi-Runner, eu vou fazer sudo e um install GitLab CI Multi-Runner. Você vai clicar aqui em configurações do projeto, nesse ícone, e clicar em Runners. Aqui quando você pedir para habilitar o Runner, ele vai pedir para você apontar para essa URL e usar esse token de autenticação na hora da instalação e configuração do seu GitLab Runner. E para fazer o setup do Runner com o nosso GitLab, que são dois componentes diferentes, a gente vai chamar GitLab CI Multi-Runner espaço Register. É aqui então que a gente vai fornecer a URL e o token está lá na página do nosso projeto no GitLab. Então vou fazer uma alteração na aplicação. Eu vou colocar mais um método agora, a gente só tinha o get no barra. Eu vou fazer agora um get no barra users e vou responder alguma coisa sobre users. Com esse teste, a gente vai commitar, vai puxar esse código e ver o que vai acontecer na hora que esse código chegar lá no GitLab. Então esse é um exemplo do GitLab CI
e o nosso pipeline, o nosso famoso pipeline de CI funcionando. Olha aqui o comando que ele executou depois que eu fiz o push. E aqui eu poderia botar vários comandos. Por exemplo, eu quero gerar um pacote RPM dessa aplicação, eu quero gerar um .deb dessa aplicação usando uma biblioteca de geração de pacotes. Enfim, e poderia fazer uma cópia desse arquivo para um repositório interno meu de pacotes RPM ou .deb. Então, o pacote que você vai entregar, quem vai gerar esse cara é o GitLab. E as regras de como tem que ser esse pacote, como montar esse pacote, você vai declarar dentro do GitLab CI.yaml, que é o famoso pipeline de CI. Eu vou chamar então Docker Build para geração da imagem. Depois que gerou a imagem, eu vou fazer o push dela lá no Docker Registry. Esse é um exemplo então de entrega de software ágil. Então eu acabei de disponibilizar a aplicação para deploy. O deploy a gente vai falar amanhã com as ferramentas de automação que a gente vai usar para fazer deploy. Eu espero que vocês tenham gostado desse dia falando sobre GitLab, CI, Continuous Integration, Continuous Delivery, Pipeline. São assuntos que estão bombando no mercado de tecnologia. Empresas nacionais e internacionais estão contratando muita gente para trabalhar com essas tecnologias. Aí você deve estar perguntando, né? Mas eu já ouvi falar tanto de Jenkins e outras ferramentas de CI, Travis. Por que você está falando de GitLab? GitLab é uma das ferramentas que a galera está mais usando para CI e CD. O legal de usar o GitLab é que você ganha a funcionalidade de CI no repositório do Git integrado. E esse esquema do runner, de você conseguir escalar esse cara horizontal, o esquema do runner é bem parecido com os slaves do Jenkins. Só que ele é muito mais performático e para você gerenciar esse cara é muito mais tranquilo. E é muito menos custoso você gerenciar esses runners do que gerenciar os slaves do Jenkins. O Jenkins é bem legal, tem uma lista de plugins gigantesca, é uma ferramenta poderosa, muita gente usa, mas eu resolvi falar sobre GitLab, que é uma ferramenta que está revolucionando, tem muita gente usando há muito tempo. A gente mesmo já usou em várias empresas que a gente já trabalhou e, cara, é muito legal, é um sucesso. Então vai por mim. Usa o GitLab e o esquema do CI, habilita esse arquivo GitLab CI.yaml no repositório, que você vai entender a simplicidade que é, principalmente na hora de escrever os seus pipelines e manter esses caras que normalmente é custoso. No GitLab é bem tranquilo. E o Jenkins, por se tratar de uma ferramenta bem antiga, você vai achar vários tutoriais na internet, vídeos em português, documentação em português, livros em português do Jenkins. Por isso a gente resolveu falar do GitLab. Tem pouca coisa sobre GitLab na comunidade brasileira. A galera fala pouco sobre esse cara. A galera usa muito o GitLab, mas fala pouco desse cara. Tem pouco tutorial, as documentações são em inglês, tem muita gente que tem dificuldade de usar esse cara. Então por isso que a gente resolveu falar do GitLab e não falar do Jenkins ou outras ferramentas. Eu espero que vocês tenham gostado do terceiro episódio da primeira semana de DevOps. Pô, mas você não vai falar sobre Docker, você só executou os comandos do Docker, não vai falar nada sobre Docker? Não. Se fosse para falar de Docker, eu tinha colocado o título do vídeo de Docker, né? Não de ferramenta de DevOps. E se você tiver curiosidade, entender mais sobre o Docker e tudo mais, dá uma olhada lá no Linux Tips, no canal no YouTube. Lá tem cursos de Docker, um monte de vídeos sobre Docker. Você vai se aprofundar mais nessas tecnologias de container. E amanhã a gente continua falando sobre automação, vai dar continuidade a todos esses assuntos. O legal da primeira semana DevOps, que vocês estão vendo, que é 100% prático, além de ser de graça, né? Tem o Jefferson tomando cerveja, suando igual um porco desgraçado no calor lá da casa dele. Aqui também tá um sol, uma chuva desgraçada, mas a gente tá gravando esse vídeo sobre GitLab para vocês, falando sobre essas ferramentas de automação, de deploy, entrega contínua, deploy contínuo e tudo mais. Amanhã a gente vai falar sobre as ferramentas de automação, da sequência nesse assunto que a gente vem falando desde o primeiro dia lá sobre DevOps. E obrigado! Microfone e tal. Será que eu vou saber lidar com a fama?